Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da TM Runners. E hoje temos um convidado especial e que vai trazer muito, mas muito conhecimento. É o Dr. Jefferson. Seja muito bem-vindo. E galera, ele é especialista, médico, trabalha com tratamento hormonal, também tem pós-graduação em medicina do esporte. Me acompanhou aí por muito tempo da minha carreira e hoje você vai aprender um pouquinho, e principalmente para nós, que às vezes já passou dos 40, a idade está chegando, o que isso influencia nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite especial, sei que a agenda aí é corrida, rola Brasil, então uma boa tarde, bora lá falar sobre saúde, né? Saúde, saúde. Boa tarde, muito obrigado. É muito legal poder estar aqui, ter te acompanhado há muito tempo atrás, ter acompanhado várias fases da tua carreira e agora estar aqui nessa nova fase onde você ensina muita coisa, divulga muito conhecimento e traz muita informação para o pessoal. E é muito legal poder contribuir com o teu público e poder trazer, desmistificar algumas coisas, trazer alguma esperança, trazer alguma motivação a mais, principalmente para esse público 40 a mais que começa a perceber alguns sinais de que a idade chegou, mas que quer continuar performando. Então a gente vai desmistificar bastante coisa aqui hoje. Essa é uma grande pergunta. Eu consigo performar depois dos 40? E a gente está vendo agora grandes atletas performando depois dos 40. E que antigamente era impossível isso. O que é isso? Alimentação, treinamento? Na sua opinião, o que evoluiu hoje nesse mundo? Hoje a gente tem realmente bastante atleta que está em nível altíssimo. A gente vê, bom, Cristiano Ronaldo perto dos 40. A gente vê agora o time do Fluminense campeão da Libertadores com um goleiro de 43 anos, que é inimaginável você pensar isso 10 anos atrás. Jogadores próximos dos 40 anos performando em alto nível. O que determina a pessoa chegar nessa idade, conseguindo manter performance, é o nível de comprometimento e dedicação que ela tem e o grau de entendimento dela com o corpo dela. Cada organismo é diferente. Então, obviamente, a pessoa com 25 anos, ela vai poder descansar menos, comer pior. A pessoa com 40, ela não tem mais essa liberdade. A grande vantagem é, normalmente, depois dos 35, a gente começa a ficar mais seletivo com as nossas coisas. Então, a gente consegue realmente ter um nível de comprometimento conosco mesmo muito maior. Então, é possível, sim, manter uma boa performance depois dos 35, dos 40, dos 45 anos, desde que esteja comprometido com esse objetivo. Então, realmente manejo de qualidade do sono, manejo de estresse, descanso adequado, nutrição adequada, manutenção de treinamento, e aí o treinamento ele tem que ser adaptado. A gente vê, por exemplo, esses jogadores profissionais, de futebol, que é o esporte que a gente acaba acompanhando mais, é que eles não competem 2 jogos por semana o ano inteiro. É algo mais direcionado. Dentro do atletismo é a mesma coisa. O cara não vai fazer 5 provas por mês. Não faz mais, porque Entendeu? eu com 20 anos eu fazia 2 provas no mesmo dia. E provas olímpicas de pista, eu cheguei a fazer 3 provas, fazer revezamento, correr uns 5.000 de manhã, 800 de tarde, mais o revezamento. Hoje não tem mais perna, né? Isso. Então você começa a direcionar os seus esforços para aquilo que é mais gratificante para você. Acho que essa que é a grande diferença. E lógico, se você tiver como um dos seus objetivos principais manter performance, a ideia é que você tenha hábitos compatíveis com isso. Tanto que a gente vê esses atletas de destaque 35, 40 anos, a única coisa que eles têm em comum é a disciplina. É a disciplina consigo, principalmente em relação ao descanso. Eles valorizam muito o descanso. O nosso esse contexto mundial, o show disse que a resiliência de você. Aí ele foi realmente também quebrou essa barreira aí com acima dos 35, 40 anos, correndo e dando recordes mundiais que antigamente isso era possível. Parece que 38 anos, 30 anos o atleta já não tinha mais perna, não tinha mais energia aí para poder estar treinando. E também o esporte evoluiu, o treinamento evoluiu muito, a ciência traz muito isso e traz esses benefícios. E falando de pessoas comuns, doutor, tá? Eu já passei dos 40
beleza, eu posso evoluir, eu ainda nem comecei a atividade física. Ainda depois da minha saúde, parece que tudo ao volta das 30, 35, depois começa a pensar, eu quero viver mais. Então é possível começar agora? Qual que seria o passo de começar? Primeiro passo, eu acho que de todos os projetos que a gente tem na vida é definir teu objetivo. Qual que é o teu real objetivo? Meu objetivo é começar a correr, é fazer uma prova de 5 quilômetros, é correr por uma questão de saúde. O que eu quero de verdade? A partir do momento que você tem esse objetivo bem definido, aí você começa a traçar as estratégias. Quando você tem esse objetivo definido, você começa a entender o que te atrapalha. Então, por exemplo, uma pessoa sedentária, 40 anos, que quer começar a fazer uma atividade física, ela tem que ter a noção que ela não é uma pessoa que treinou a vida inteira e que vai conseguir, no segundo dia, correr e ficar bem e aquilo ser uma maravilha, ser realizador para ela. Não vai, ela vai sofrer. Sim. E essas alterações metabólicas que acontecem com o processo de envelhecimento, obviamente elas atrapalham, mas elas não são um fator limitante, elas atrapalham. Você vai ter que ter uma atitude, uma disciplina, uma motivação diferente, com certeza, com 40 anos. Agora, é plenamente possível a gente ver hoje pessoas que começam essa vida de atividade física, a gente viu muito depois da pandemia, porque as pessoas realmente percebem, não sei se você que trabalha com atividade física deve ter percebido, mas as pessoas tiveram a sensação, putz, aquele meu amigo que fazia atividade física, ele não sofreu tanto quanto eu. Sim. Pessoas que são sedentárias sofreram mais. Perdas na família também. Família. E aí você começa aquilo que todo mundo sempre te falava, atividade física previne doença, atividade física mantém saúde, atividade física vai melhorar toda a tua saúde, toda a tua vida. Começou a ter impacto disso do teu lado. E aí, quando a pessoa dessa forma, aí sim, a pessoa, opa, acho que eu preciso me mexer. Tanto que a gente tem um aumento do percentual de pessoas que são fisicamente ativas bem expressivo pós-pandemia. Aumentou a corrida em 2023, foi o esporte que mais foi praticado. Foi o que mais aumentou, e porque é um esporte que não depende. Você precisa ter um tênis, uma roupa confortável e sair da sua casa. E uma coisa importante que o doutor falou, você que está começando, não meça o resultado com a régua dos outros. Porque eu recebo a pergunta, professor, eu corro 10 quilômetros em 1 hora, eu comecei faz um mês, você acha que é bom? Depende do que é bom. Se você comparar com um atleta, vai ser ruim. Se você comparar com alguém que já treina há algum tempo, pode ser que seja ruim. Mas se é o seu melhor, é excelente. Então, é medir o seu resultado com a sua régua. Comecei agora. Cada vez mais você ter um caminho, isso vai te levar para o resultado mais rápido. Então, às vezes, vou tentar sozinho. Sozinho, você talvez esteja indo pelo caminho errado, aumenta o risco de lesões, e às vezes você vai gastar mais em tratamento do que... Porque é um grande erro também, doutor. Comecei a atividade física, agora eu tô tendo saúde, mas começa do jeito errado. Vai lá, pega peso do jeito errado, começa a correr do jeito errado e acha que está tendo saúde e acaba se lesionando ou sobrecarregando o seu corpo. Eu até trago uma analogia que é que nem eu ir no doutor. Se eu tô com uma dor, eu vou lá, o doutor vai tirar o diagnóstico do que é essa minha dor, vai identificar, isso vai me dar o remédio na dose certa. O treinador é isso. Ele vai identificar o que você precisa, vai te dar a dose na dose certa. Agora, se você ir no Google, eu tô com uma dor na cabeça. No Google ele tem vários ranges, e no YouTube tem várias dicas. Se eu ir para minha avó, ela tem um chá. Se eu ir para meus pais, ele também tem outra solução. Mas o médico é o especialista. Ele vai te tratar mais rápido. E o treinador é isso. O treinador ele vai levar ao resultado mais rápido, com segurança, qualidade de vida. Então é importante esses pontos. E já dando sequência, quais as maiores perdas que a gente tem depois dos 35, 40? Qual que é o processo hormonal da pessoa? O que acontece no nosso corpo? A gente, para responder essa pergunta, precisa entender que o ser humano é um ser biológico. Somos animais que desenvolvemos essa capacidade de raciocínio que nos tornou a espécie dominante do planeta. Entretanto, continuamos animais.
Então, do ponto de vista puramente biológico, a nossa principal função dentro do planeta é a produção. A partir do momento que a gente perde a capacidade produtiva, diminui a capacidade produtiva, então principalmente mulher que acaba perdendo essa capacidade um pouquinho antes, biologicamente não existe mais justificativa para estar no planeta. Então por isso que existe uma perda importantíssima de massa muscular, de qualidade de vida, de disposição, de força, de energia, porque em tese, se eu passo da minha idade produtiva, eu começo só a consumir recursos do planeta. Agora, isso é uma realidade para os animais e a gente conseguiu superar muito. A gente vê, por exemplo, hoje, mulheres que entram na menopausa aos 45 e vivem até os 90. A gente está falando que metade da vida dela, ela está vivendo depois. Então, as principais alterações, elas estão relacionadas a perdas físicas mesmo. Então, diminuição de massa muscular, aumento do percentual de gordura, diminuição da capacidade de recuperação, diminuição de massa óssea, diminuição da performance física, então força, resistência, elasticidade, tende a diminuir. Obviamente, uma pessoa com 45 e 50 anos treinada, ela vai ter um físico muito melhor que uma pessoa de 30 sedentária. Sim. Porque a gente estava até comentando isso aqui antes de começar, que a principal variável é o que eu faço no dia a dia. Então, a pessoa que treina, ela vai ter uma resposta fisiológica muito melhor. Mas as principais alterações são essas. Inclusive, a teoria mais aceita é de que o envelhecimento ele acontece justamente pelas irregularidades, pelos déficits hormonais que começam a acontecer com a idade. E aí esses déficits hormonais vão resultar numa alteração de comportamento, numa alteração física que vão nos levando a envelhecer. Então, as principais alterações são essas: a perda de força, perda de disposição, perda de energia, perda de iniciativa. Por isso que a motivação é extremamente importante. E voltando para o ponto que você comentou antes em relação à importância de se ter um treinador, isso eu acredito que as pessoas, quanto mais envelhecem, elas começam a ter mais essa noção, por uma experiência de vida mesmo, que é insubstituível. Você não vai contar isso escrito em livro nenhum, é só você vivendo mesmo para saber. Você começa a perceber que o tempo é teu ativo mais valioso. O tempo é o teu ativo que mais é importante, que mais vale, então você precisa render mais num tempo menor, porque a pessoa que passou dos 40, ela já percebeu que, opa, eu já estou na decrescente aqui. Sim. Por isso, a importância de você ter profissionais, de se cercar de profissionais que consigam te direcionar. Quando você é jovem, você vai para cá, você volta para cá, e você volta para cá, não tem problema, você tem... Vai girando para todo lado. Uma hora você acerta. Agora, quando você está nessa fase da vida, se você não tiver profissionais que te orientem exatamente para onde ir, que passaram anos estudantes dedicando a isso, que fazem isso todos os dias, você vai cometer erros que vão te custar um tempo que é muito caro. E esse tempo dificilmente você se recupera. Porque uma mulher com 40 anos, ela de um jeito, com 45 ela é de outro. Então, um homem com 40 anos, ele se sente de uma forma, com 45 ele se sente de outra forma. As mudanças são rápidas. Sim. Então, você não tem 5 anos para arriscar, entendeu? Ir por um caminho errado. Se você definir o teu objetivo, se cerque de pessoas que entendam disso. Porque é aquilo que você falou, o Google vai te dar um monte de soluções, mas não a tua solução. Sim. São organismos diferentes em ambientes diferentes, com vivências diferentes, né? A gente tem dois modelos. Hoje eu entrevisto os nossos alunos e eu vejo muitos que eu falo, é a segunda primavera. E assim, o profissional, de preferência, profissionais que sejam daquela área. Aquele profissional faz tudo, geralmente não faz nada direito. Sim. Não sei se você tem essa opção. Sim. Não, eu dou aqui um treino de corrida, eu também dou treino de musculação, dou treino de badminton, dou treino de... Esse profissional, dificilmente ele tem a capacitação adequada naquilo que você está querendo fazer. Então, você tem uma experiência com treinamento de corrida que é espetacular, né? Hoje eu olho alguém correndo e já identifico várias falhas e o que a gente pode melhorar. Diferente do que eu olhar alguém fazendo uma musculação. Perfeito. Tá bom? Tem a noção básica? Sim. A gente acaba tendo, mas você não consegue perceber os detalhes, as nuances. Então, isso é só a experiência que te traz. Se cercar de profissionais é fundamental. E essa questão do envelhecimento é algo que eu estou muito para te falar a verdade. Porque a maior parte do meu público que eu tenho no consultório é um público 35 mais. É a essência do público que eu atendo. É um público que está tendo cada vez melhores resultados e isso que você falou, se percebendo com 40, com 50 anos na melhor fase. Sim. Porque
estar melhor não significa estar melhor fisicamente. Obviamente, talvez ele corra mais devagar do que ele corria com 30. Sim. Só que ele, cara, ele corre bem, ele se sente bem com aquilo, ele se sente bem no dia a dia, ele se sente bem em relação à saúde, ele se sente bem no relacionamento, ele começa a ter estar inserido num ambiente que faz bem para ele. E traz uma percepção de qualidade que é espetacular. E a gente começa a falar sobre tratamento também, porque muitas vezes a gente precisa tratar. Sim. E às vezes o tratamento é assim. E às vezes tem deficiência e nem sabe, né? Pô, tô me sentindo cansado, doutor. Parece que eu já acordo cansado, já não tenho energia, tanto o homem quanto a mulher, né? E treina, não consegue recuperar, e às vezes é uma deficiência que precisa ser tratada. E como que é esse tipo de tratamento? Como que é o procedimento? A gente vive numa época de normalização do sofrimento. Então a gente foi criado e está inserido numa sociedade que, se você não sofre para chegar em algum lugar, parece que você não mereceu chegar no lugar que você Tem tá. essa. Então, assim, essa normalização do sofrimento, ela pode ser muito prejudicial. Porque, óbvio, a gente precisa estar sempre fora da nossa zona de conforto. A gente não quer crescer. Dificilmente a gente vai crescer sentado, fazendo nada. Então, quando você começa a perceber que esse sofrimento está desproporcional, esse cansaço está desproporcional, esse meu sono não está legal, o meu estresse, estou irritado, não tô tendo vontade de sair com a família, e a pessoa fala, não, mas pô, tua rotina é corrida. Não, mas peraí. Então, alguma coisa não tá fechando, a conta não fecha, a conta não fecha. Então, como que funciona um tratamento de performance para pessoas principalmente acima dos 35, 40 anos? Primeiro, entender a realidade que aquela pessoa vive, como que aquela pessoa está inserida, se ela consegue ter uma boa noite de sono, se ela tem uma exposição muito elevada a estresse. Por exemplo, eu tenho pacientes que são policiais. Mas estressante, lida só com o problema. Essa pessoa, se não tiver um bom manejo do estresse, as repercussões do estresse no metabolismo dela, dificilmente ela vai conseguir performar bem. Então a gente tem que individualizar esses casos. E analisar as variáveis, não no contexto geral, no contexto populacional, no contexto individual. Essa é a grande diferença. Da mesma forma que você não tem uma planilha pronta que você distribui por aí para as pessoas correrem, a gente também não pode entender que aquele númerozinho, às vezes, que vem no exame, aquilo serve para todas as pessoas. Até porque, nessa parte de exames laboratoriais, por exemplo, aquelas variáveis, aqueles valores de referência, eles são calculados de forma estatística. Sendo uma amostragem da população. Normalmente, aí eles estipulam uma margem de erro, que normalmente é 2 pontos, né? 2 para mais, 2 para menos, intervalo de confiança, na verdade. Então, ou seja, 2% da população saudável vai estar a mais do que aquilo, 2% vai estar a menos do que aquilo. E aqui ele fica um intervalo de normalidade. Mas estar normal não necessariamente significa que para você está bom. É ali que a gente sai. Então, a gente tem que entender que ele não é um tratamento voltado para a doença. É um tratamento voltado para saúde, para performance, para qualidade de vida. Então, as tuas necessidades como alguém que corre são necessidades diferentes de alguém que não corre. As tuas necessidades como alguém que vai fazer uma prova de 40 quilômetros são necessidades diferentes de alguém que vai fazer uma prova de 100 metros. A fisiologia é completamente diferente. E a individualizar essa análise talvez seja o ponto-chave. E aí a gente está falando de reposição de vitaminas, de reposição de minerais, de reposições de hormônio. Equilíbrio da parte metabólica, que não adianta só repor para deixar normal. A gente tem que traçar o perfil metabólico da pessoa e deixar ele equilibrado também. É um equilíbrio. É a mesma coisa que o treino, que me pergunto, qual que é o melhor treino para eu correr mais rápido? Não é um treino, que bom que fosse um, né? Vou fazer esse aqui e vai dar tudo certo, mas é um conjunto de treinos em equilíbrio que vai potencializar o seu corpo, que vai te dar resistência, potência, força, velocidade. Então é um conjunto de treinos que vai alinhar as capacidades do corpo e vai fazer ele correr mais rápido. E acredito que é mais ou menos essa mesma linha. E antigamente, eu não sei se ainda tem o tratamento hormonal. Antigamente falava, vamos tomar bomba,
que mudou hoje do antigamente para hoje? Posso tomar bomba, isso daqui prejudica a saúde? E como que funciona isso hoje? Cara, essa é uma discussão que vai longe, assim. Se criou, e eu acho que vem muito do esporte, em relação ao uso de hormônio ser tratado como doping, como uma trapaça. Então, se criou essa ideia de que o uso de hormônio é algo eticamente inadequado, justamente por causa do doping. Porém, a gente esquece que nem todo mundo compete. E nem todo mundo vive disso. Tem gente que compete, mas não é a vida da pessoa, não é a profissão da pessoa. Então se criou aquelas campanhas, bomba, tô fora. Essa campanha, para mim, talvez seja o maior tiro no pé que já foi dado. Porque assim, se criou a campanha bomba, tô fora, falando que aquele tipo de substância gera um determinado tipo de reação. Então, normalmente, essa substância aqui aumenta a massa muscular, não sei o que, essa substância aqui faz você ter mais energia, mais disposição, mais libido. A pessoa olha assim, peraí, que substância que é essa aí mesmo? Que eu quero dar uma olhadinha, entendeu? Primeiro que ela abriu os olhos das pessoas a alguma coisa que às vezes elas nem conheciam. E segundo, que a pessoa vai na academia, por exemplo, ela conhece 200 pessoas que usam aquele negócio. Isso aqui não estamos do jeito que as pessoas falam. Elas dizem que não sei o que, eles começa a ser criada uma ideia e a pessoa vai falar, mas eu não estou vendo isso. Então, o que eles chamam de bomba nada mais é do que a utilização de hormônios derivados da testosterona, normalmente, e que tem a ação anabólica de ganho de massa muscular, estímulo de síntese proteica e estímulo de novas fibras musculares, consequentemente vão aumentar, baseado no teu treino, força, resistência, todas essas valências físicas de recuperação, melhora a velocidade de recuperação. E aí se criou todo um preconceito em uma dessas substâncias, e aí se esqueceu da senhorinha de 70 anos que caiu, ficou 60 dias numa cadeira de roda porque quebrou o fêmur e que precisa recuperar a massa muscular. Aí essa senhorinha fala assim, não, eu não vou usar bomba. Não vou usar isso aqui. Só que aquilo é o fator mais determinante para ela conseguir voltar a ter o por exemplo. Então essa campanha, ela não coibiu o uso, a gente vê a gente vê um aumento excessivo do uso, do abuso, na verdade, desse tipo sem orientação. Sem orientação, vendo vídeo no YouTube. Hoje em dia, cara, você sabe que leva para esse tipo de medicação, sabe, não sai nem de casa, você manda lá o maior cara da academia, assim, o Serjão, né? O Serjão da academia, você procura ele, manda um WhatsApp, cara, entrega na tua casa o negócio, e tu vê no mais ou menos como é que se usa. Tem um aumento, uma diminuição desse tipo de abuso da medicação. E a gente vê pessoas que se beneficiariam desse tipo de tratamento, tendo receio de utilizar. E tendo medo de utilizar. Porque, isso aí é bomba. Isso aí é bom, isso aí não presta, vai me matar. Qual o suco, diretor? Qual que é o seu suco? Qual que é o seu suco? Então, assim, a gente percebe hoje, cara, que esse tipo de campanha, na verdade, são de serviço para a sociedade, que não coibiu o uso. E eu vejo, a gente percebe na prática um aumento da utilização, e ele, uma pessoa que de fato teria benefício, de utilizar. Pela falta de conhecimento. Pela falta de informação, e isso atinge até profissionais. Porque a gente, assim, hoje em dia, aqui na cidade, existia uma certa até resistência em relação a esse tipo de tratamento. Médicos que antes falavam que esse tratamento que eu fazia não era legal, hoje me encaminham para. Que eu acredito que esse tipo de trabalho que a gente tem feito, de divulgação de conhecimento, ele tem servido para as pessoas abrirem os olhos e dar uma lida um pouquinho melhor, deixa eu entender um pouco mais, e não ficar papagaiando o que se vê na internet, entendeu? Então, acredito que buscar esse tipo de tratamento é fundamental, principalmente para pessoas que estão acima dos 30 anos, que querem performar, que querem ter um resultado, e que muito possivelmente tenham tipo de desequilíbrio metabólico que pode ser ajustado mediante, eventualmente, um tratamento normal, simplesmente um tratamento com reposição de vitaminas. Agora, se eu selecionar um público, perfil de pessoa que precisa, pelo menos, escutar o profissional falar para ela o que ela poderia ou não poderia fazer, são mulheres
próximas do período da menopausa ou na menopausa. Então, a partir dos 40, por exemplo, essas mulheres, o mínimo que elas precisam ter, mas sentar frente a frente com alguém que entenda desse tipo de tratamento, vai explicar quais os benefícios que o tratamento pode trazer para essa mulher. Pode citar alguns benefícios. A gente pode falar de diminuição, por exemplo, hoje, bem específico, diminuição de risco cardíaco. Mulheres que fazem reposição hormonal morrem menos problemas cardíacos. Isso é bem estabelecido na literatura. Vai, às vezes, encontrar na internet e não toma porque vai explodir teu coração. Dose, né, Thiago? Treino é a mesma coisa. Sim. Quando você vai orientar um treino, você não vai levar essa pessoa por treino. Sai muito mais melhor. Sai aquela dose adequada. O hormônio é a mesma coisa. Então, hoje, bem estabelecido, diminuição de risco cardíaco, bem estabelecido na literatura médica, diminuição de risco de osteoporose, fratura de colo de fêmur, em mulheres na menopausa saudáveis, é uma das principais causas de morbidade que fazem a mulher adoecer. Aí, pisar no tapete, bater aqui, quebrar o fêmur. Se você é uma mulher que tem mais massa muscular, você tropeça no tapete, primeiro que você não cai, você tem força na perna para se segurar. Segundo, você cai, você não quebra o osso. Então, você diminui muito o teu risco de desenvolver uma doença. Todo mundo vai conhecer alguém aqui, cara, que tem uma avó, uma tia-avó que é fêmur, cara. Todo mundo vai conhecer alguém. Por quê? Massa óssea. O déficit de estrogênio que acontece no período climatério, menopausa, ele é um absurdo. Assim, a mulher perde muito estrogênio. E aí ela começa a perder densidade mineral óssea. A mulher que corre, por exemplo, é importante, porque a mulher existe uma tendência de fratura de estresse na corrida. Você chegou a ter fratura de estresse. Os caras fortes, treinado. Eu tenho uma paciente que agora está correndo meia maratona também, 53 anos, fratura por estresse, entendeu? Obviamente poderia ser muito pior se ela não der no tratamento. Então, esses pontos, a mulher ela precisa ter acesso a esse tipo de informação para ela. O que para ela pode trazer de benefício? E ela vai perceber, bom, e aí ela faz a escolha. Fala assim, olha, pode passar para a menopausa, tendo calorão, tendo essa perda de massa muscular, percebendo que o sono fica pior, você vai ficar um pouquinho mais chata, com vontade de sair de casa, você vai ficar um pouquinho mais irritada. É fisiológico, não é uma doença. Você pode passar por isso dessa forma, uma hora vai passar. Ou onde você vai ter a melhoria desses seus sintomas, você vai ter uma preservação da tua qualidade de vida, você vai ter uma preservação da tua massa muscular, da torção muscular, da tua massa óssea, você vai diminuir o risco cardíaco, e os riscos desse tipo de tratamento são, pode ficar com a pele um pouquinho mais oleosa, pode ficar com o cabelo um pouquinho mais oleoso, a gente vai ter que fazer com uma frequência maior. E aí você escolhe qual o risco que você aceita, qual o risco é pior para você, se você quer ter o risco de ter qual é o risco de eventualmente tratar uma espinha. Essa decisão tem que ser da pessoa. Mulheres que chegam no consultório para mim e falam assim, nunca ninguém me falou sobre isso. E aí o médico, ele tem um perfil meio egocêntrico mesmo, onde eu quero decidir o que é melhor para você. Então eu nem falo desse tratamento para você, porque vai te dar espinha, você não vai gostar. Mas eu vejo muita mulher falar assim, eu prefiro tratamento e ter disposição para treinar do que ficar desse jeito que eu tô. Então essa decisão tem que ser do paciente. Então a pessoa tem que ser apresentada a esse tipo de informação. É um investimento no corpo. E porque o que acontece? A gente vê o que fala, o que sai na mídia. E com a internet, explode vários especialistas. Cuidado com os especialistas que você se aconselha, né? Então, você tem que avaliar também com quem você está pegando dica. Se essa pessoa realmente é um profissional, ela trabalha nessa área, está pegando informações aleatórias e está jogando na rede social para tentar ter curtida, mais like, mais compartilhamento. Então, tem que ter cuidado disso também. E, doutor, para quem não sabe como funciona isso, eu preciso tomar uma cápsula. Como é que funciona? É um líquido? É injetável? É implantado? Como que é o tratamento hormonal de uma mulher, seja para o homem também, que busca isso? Como que funciona isso? Tratamento hormonal que é obviamente justamente pelo desenvolvimento
de novas técnicas e pela possibilidade de realização terapêutica. Até um tempo atrás, a mulher daqui usava a mesma dose da mulher de 150 pequenos. E aí gerava um certo problema. E a gente consegue direcionar isso. Então, os tratamentos hoje mais efetivos, em se falando de tratamento hormonal, são ou um creme de se aplicar na pele, funciona super bem, forma que a gente desvia a gente chama de primeira passagem hepática, que é a passagem que a medicação faz pelo fígado antes de entrar na corrente sanguínea. Então, via tópica ou via implantar para a mulher, algumas substâncias, alguns hormônios, uma progesterona, muitas vezes utilizadas tranquilamente por via oral. Então, também tem uma estrogênio, são medicações realmente muito fortes. A gente desvia essa hepática e as formulações mais eficientes são por via em creme ou via implantada. O remedinho que a gente faz em cutâneo que fica liberando por um período determinado, ou 6, 12 meses, dependendo do implante utilizado. Para homens, a gente ainda tem a via injetável, uma via de possível tratamento. Então, além da via implantada, a gente nem a via injetável. Ainda é uma discussão que se tem por não existir via injetável para mulheres. As formulações injetáveis hoje, elas são desenvolvidas para tratamentos masculinos. Isso é um problema, porque acontece da mulher querer utilizar a medicação do marido. Já aconteceu. Porque ela vê assim, meu marido está tendo mais resultado que eu acho que eu vou usar um negocinho dele ali. Já aconteceu e dá problema. Então, até existe uma ideia de se desenvolver cada vez mais formulações também voltadas para essa reposição feminina, mas as mais funcionam hoje, as que têm melhor nível de evidência. Progesterona funciona super bem por via oral. Testosterona e estrogênio a gente usa por via tópica ou por via implantar. E a reposição masculina ainda tem a formulação injetável como uma das possibilidades. Perfeito. E dando continuidade, por isso, como que essa indicação para quem quer competir, para quem quer melhorar as performances aí, seja no esporte que pratica? Boa pergunta. E imagina o seguinte, a gente dificilmente vai utilizar a performance esportiva como uma indicação do tratamento. Inclusive, tem uma resolução do Conselho de Medicina que proíbe a prescrição de hormônio de esteroide em fins de performance, especificamente de performance. Há condições para esse tipo de tratamento, elas precisam ser clínicas, mas assim, todas as pessoas, elas precisam passar por alguma avaliação metabólica. Entenda que todo mundo vai ter algum tipo de desequilíbrio. E aí, a partir do momento que você tem essa indicação, por que você não aproveita e utiliza isso para melhorar a tua performance também? Tá? Então, hoje a gente consegue trabalhar com medicações que vão, consequentemente, te auxiliar na melhoria da tua força, da recuperação muscular. A gente consegue trabalhar com substâncias que melhoram a capacidade de produção muscular. A gente consegue trabalhar com substâncias que melhoram a função da articulação também. Então, é possível a gente utilizar medicamentos baseados no teu metabolismo que vão te trazer uma melhoria de performance também. Tá? Por que eu digo isso? Porque hoje em dia está muito comum. O jovem quer cortar caminho em que vão assim, viu, eu queria um negócio para correr mais rápido, eu queria um negócio para ganhar mais massa, eu quero um negócio para isso, eu quero um negócio para aquilo. Fórmula mágica. A fórmula mágica. E a gente tem que entender que esse tipo de medicamento, quando ele é bem utilizado, que é medicamento, a gente compra na farmácia. Sim. Então é uma medicação. Esse tipo de medicação, quando bem indicada, você tem um déficit, você tem sintomas que justificam a utilização dessa medicação, viu? Aproveita. E vai te dar mais força, vai te dar mais energia, porque nem treina. Sim. Aproveita e Sem treino, não tem milagre, né? O que houvesse, a gente tem hoje, um índice de sobrepeso de 60%. 60% da população brasileira está ou em sobrepeso e em obesidade. 2 em cada 3 pessoas ou estão em sobrepeso ou estão em obesidade. Imagina se a gente tivesse uma fórmula mágica que a pessoa fica sentada no sofá e emagrece. Não, a gente está falando de um rio de dinheiro. A cinta modeladora. Mágica que emagrece. Seria maravilhoso, até porque a gente está falando de prevenção de doença. A gente sabe que a obesidade hoje é um dos principais fatores de risco de mortalidade. Então, se houver, simplesmente que são
Mas nada substitui treinamento, nada substitui a alimentação, não tem como. Eu sempre falo para os meus pacientes que a minha participação no teu tratamento ela vai até um certo ponto. E normalmente esse ponto é trazer para a pessoa a capacidade de ela conseguir colocar em prática aquilo que é necessário que ela tenha desempenho. Você pergunta de vídeo de performance, que o principal papel de um médico que trabalha com performance é sentar aqui, conversar com a pessoa e entender. E aí a gente está falando de sono, de estresse, de qualidade de vida, de perfil psicológico, e entender o que é teu treino, como que é a tua alimentação, qual que é a tua dificuldade. A minha dificuldade, putz, eu demoro muito para mim pegar depois de um treino longo, por exemplo. Opa, isso já acende uma luz. Então, baseado nessas tuas dificuldades, vamos fazer esse tipo de tratamento. Esse tipo de tratamento vai te ajudar a transpor essas dificuldades. E a partir do momento que você transpõe essas dificuldades, Treinar melhor. se você treinar melhor, se você mantiver uma alimentação, a tua performance ela vem por consequência. Então, o papel do médico é justamente trazer para as pessoas a capacidade de elas colocarem em prática aquilo que é necessário para que elas tenham performance. Isso desde um atleta profissional até um sedentário que quer começar a atividade física. Eu vejo muitas pessoas, sem dizer, e aí a pessoa fala assim, cara, não tenho uma energia para fazer atividade física, não consigo fazer atividade física. Não adianta me encher o saco dela, ela não vai fazer. Então, se o médico não tiver essa empatia, se olhar no olho e falar, olha, vamos entrar de repente com um hormônio aqui, esse hormônio vai te dar um pouco de energia. Essa energia você vai utilizar para fazer uma atividade física, para de repente se alimentar um pouquinho melhor, você vai ter resultado. Esse é o papel do tratamento. Trazer condições da pessoa conseguir fazer as coisas que são necessárias. Porque imagina, você pega alguém que não tem vontade de levantar da cama e fala para ela, você vai comer melhor e treinar 5 vezes por semana. Só precisa conseguir levantar primeiro, né? Exato. A pessoa precisa conseguir ter energia para fazer aquilo que é necessário. O tratamento, principalmente o tratamento hormonal voltado para performance, é ali que ele acha. Ele tem que lembrar que saúde não é não estar doente. Sim. Saúde é uma percepção de completo bem-estar psicológico, físico, emocional. Essa é a definição adequada de saúde, uma completa sensação de bem-estar. Então, se a pessoa está se sentindo mal, porque ela não tem energia para fazer uma atividade física, pela minha análise, eu pensei, cara, se a gente entra com um pouco de hormônio para essa pessoa, ela vai ter um pouco mais de gás. Com esse gás, eu vou encher o saco dela, ela vai fazer uma atividade física. Ela vai perceber, pô, quando eu faço atividade física, eu durmo melhor. Quando eu faço atividade física, meu humor fica mais estável. Ela vai pensar, opa, isso aqui parece que está me trazendo benefícios. Ou esse tipo de tratamento, ele vai trazer só benefício para a pessoa. Entende? É ali que o tratamento de performance é corrigir os pontos que dificultam as pessoas desempenharem por si necessário. Show. E 2 pontos importantes que o doutor colocou. Para mim montar um treino, para que eu possa montar um treino, eu não preciso entender, porque eu recebo nas redes sociais, manda uma planilha, manda um treino aí, professor. Preciso entender isso. Da tua rotina, o teu sono, a tua alimentação, que hora que você treina? É antes do período de trabalho? É depois? Porque variáveis. Teu trabalho, você tem estresse, fica muito em pé, às vezes a pessoa caminha o dia inteiro, trabalha na fábrica e à noite ela quer fazer 20 quilômetros. Então esse volume de caminhada que eu preciso contar, porque se eu colocar um treino vai gerar uma sobrecarga, então tem que ter um balanço. E outro ponto importante é, sem o treino você não tem resultado. E a gente vê muitas vezes atletas profissionais serem pegos no doping. E, tomou um negócio e um recorde. E é bom a galera entender que ele não tomou no dia. Ele justamente para ele treinar melhor, para ele recuperar melhor, ele deve ter usado uma substância. Naturalmente, ele treinou mais que todo mundo, porque ele recuperou mais que o seu adversário, ele tinha mais força para treinar. E não quer dizer que no dia da prova ele estava no turbo e ele, antes de largar, ele tomou o suco e quebrou o recorde. Então, galera,
Quando vocês verem, às vezes, um atleta foi pego no doping, ele utilizou os treinamentos dele, como o doutor explicou. Ele vai ter uma melhor exposição, ele vai treinar mais, ele vai estar mais forte, ele tem maior rendimento, a recuperação dele é melhor, a força dele é melhor. Consequentemente, ele vai treinar mais. Agora, ele usar a substância e não fazer nada, não acontece nada. Eu achei de fato, né? Nossa, só tinha... Era recorde em cima de recorde. Recorde. A gente sabe que realmente existem coisas que são insubstituíveis. Tanto que se diz que se o doping fosse permitido, provavelmente os campeões seriam os mesmos. Isso é um consenso. Quem trabalha sabe disso, assim. Tanto que a gente vê no fisiculturismo, né? Fisiculturismo é um esporte onde existe um uso aberto e declarado de recurso hormonal para o esporte. O esporte pede isso hoje em dia. A gente tem convicção, seria o treino dos caras, você cansa de olhar o treino, entendeu? Se fosse só usar um negocinho, cara, os caras não iam se quebrar daquele jeito, entendeu? Então, seria bom se fosse, mas Ele ficar sentado no sofá tomando Coca-Cola. seria maravilhoso, mas não é. Ah, que bom. Pode por isso de se olha, Boa pergunta. até nada, só até a galera will E para a gente ir finalizando aqui, doutor, o risco de usar sem saber o que está fazendo. Há um risco grande, a gente vê às vezes, vou encurtar o caminho. Eu não vou passar por um profissional, eu vou lá na farmácia e vou utilizar sem saber o que está fazendo. Há um risco nisso? Como que funciona? Há um risco, é um risco elevado, principalmente para mulheres, por 2 pontos principais. Primeiro, a prescrição médica, ela pressupõe uma responsabilidade. Então, o médico que está te orientando em relação a essa prescrição, ele está se responsabilizando tanto pelos benefícios quanto pelos eventuais danos que você tiver. Ou seja, ele vai ser sempre muito mais cauteloso do que o gente boa da academia que quer ver você ganhar mais massa muscular para ele poder vender mais para outras pessoas. Esse é um dos pontos. Segundo, quando você não tem prescrição médica, você precisa comprar essa medicação no mercado paralelo. Tem um porção muito que 35% desse mercado tem algum tipo de adulteração. E esse tipo de adulteração pode ser desde uma coisa mais leve, como uma subdose, por exemplo. Você comprou algo que deveria ter 200 miligramas e tem 100, não é um prejuízo tão grande. Sim. Mas tem contaminação por metal pesado, tem contaminação por bactéria, porque não existe fiscalização sobre aquele produto, então você não sabe o que ele foi produzido. Existem produtos que não são aquilo que estão no rótulo. Então a gente vê, existem muitos hormônios que são presentes na performance feminina, por exemplo, que são mais caros, que são medicações mais difíceis de ser produzidas. E aí, obviamente, se você simular que aquilo tá dentro é o produto mais caro, mas ser o mais barato, a mulher vai ter um aumento de performance, porém ela tem todos os riscos daquela outra substância. Barato sai caro. Então, mulheres, elas arriscam muito quando fazem utilização sem algum tipo de acompanhamento. E aí, para homens, o que pode acontecer? Sobrecarga cardíaca, aumento de pressão arterial, aumento da concentração de sal sanguínea, que a gente chama de hematócrito, sangue fica mais grosso, pior de colesterol, queda de cabelo. São todos sintomas que realmente com esse dano que o homem pode ter mediante perda de hormônio. As mulheres são muito mais sensíveis. Tem que lembrar que a mulher tem muito menos hormônio do que o homem. Então, mulheres podem masculinizar, crescer barba, cabelo, crescer bigode, crescer pelo em locais onde não tinham, crescer o tamanho do clitóris. A gente tem relatos de mulheres que ficaram com um clitóris de 6 centímetros por abuso do hormônio. Existe risco dessa parte de androgenização, existem os mesmos riscos de piora de colesterol, piora de concentração de célula sanguínea. Então, o uso inadvertido de hormônio, principalmente para performance, ele é, sim, muito arriscado. E é talvez esses pontos que levam as sociedades médicas a criticarem tanto o uso. Mas a questão é dose. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança para a saúde, imagina um homem trans, uma mulher biológica que se sente ótima. Essa mulher vai utilizar doses altas
alta mesmo de hormônio. E para essa existem estudos que mostram que o desfecho cardíaco não é pior, por exemplo. Ou seja, uma dose alta de hormônio para uma mulher que se sente homem, ela não é prejudicial para o coração. Por que uma dose pequena, né, para uma mulher que quer se sentir mais bonita, ganhar um pouquinho mais de massa e se manter mulher, seria prejudicial, se a dose alta não é? Sim. Então, o uso inadvertido vai te levar para aquele caminho, para o caminho de você virar um menininho, ó. Deixar de ser uma mocinha e virar um menininho. O uso adequado vai te manter feminina. Então, esses riscos precisam ser muito levados em consideração, porque ninguém quer ficar injetando metal pesado e nós Eu acredito que é isso que assusta a sociedade, a população, porque quando sai na mídia, sai isso. Sai o que deu errado, sai o que o uso, às vezes, sem o controle, sem saber o que está fazendo. E aí a mídia vai aproveitar a oportunidade para meter a marreta em cima. Beleza, porque a polêmica vem demais. Sim. A polêmica vem demais. E sempre que você tem, principalmente quando alguém saiu desses dias, né? Alguém famoso que tem repercussões negativas de um tratamento que fez, seja o tratamento que for. A vira notícia. Sim. E aí você banaliza o tratamento. Porque entenda assim, por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro que é a gestrinona. A gestrinona é um hormônio, uma progestina, um derivado de testosterona, que tem ação progestogênica, que ele é muito utilizado medindo o fluxo, mas ele também melhora a libido, melhora o bem-estar, aumenta a massa muscular. E tem mulheres que sofrem muito de endometriose e que têm benefícios espetaculares com esse tipo de tratamento. Aí quando você se solta na mídia que a gestrinona vai te encher de espinho e fazer virar homem, você tira da mulher que tem endometriose, que sofre com isso, a chance de ela vai querer, tá entendendo? Ela não vai querer tomar, não, porque vai ter no Fantástico, que isso aí vai me encher de espinha. Porque tá descontextualizado. Porque a dose foi inadequada, porque a indicação foi inadequada, porque acho que uma das coisas mais importantes é você saber contraindicar. Você também, você vai chegar uma hora e vai falar assim, olha, acho que esse tipo de treino não é para você ainda. Tem pessoas, são fases. Sim. E tratamento é a mesma coisa. Ah, que top, doutor. Muito, muito obrigado pela participação. Também quero dar um livro. Opa, foi boa. Livro Nascido para Vencer. Muito obrigado. Aí conta um pouquinho da jornada, propósito e ensina como viver o propósito. Se você ainda não adquiriu o livro, olha só a capa. Primeiro, ela tem uma textura que você não vai encontrar outra no mercado nesse tipo. Então, esse livro vai te ensinar a viver o seu propósito, encontrar o seu propósito. E a gente hoje, fechando mais um bate-papo especial com o Dr. Jefferson, um carinho muito grande, que me acompanhou por muito tempo. E agora a nossa missão, eu falo, desci dos pódios para fazer essa galera correr mais rápido, mais longe, com mais saúde, levantar aqueles do sofá. Exato. E trazer qualidade de vida. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, trazer informação, trazer qualidade de vida, porque a gente não pode aceitar viver mais ou menos. Não é normal. Mais ou menos não é normal. A gente não nasceu para viver mais ou menos. Esse é o nosso tema desse ano, em 2024. Viva o melhor ano da sua vida. E todos os anos, a gente tem que sempre buscar ser melhor. Esteja naquilo que te atrai, naquilo que te faz bem. Não precisa ser naquilo que os outros querem que você seja bom, naquilo que te faz bem. Assim, não aceitar a mediocridade, não aceitar que assim tá bom, desse jeito tá bom, acho que é o caminho que vai realmente nos levar ao propósito, né? A santificação. É isso aí. Se quiser deixar uma mensagem para a galera, fica à vontade, que sentir no coração. Primeiro, agradecer o convite, acho ele é muito, muito importante a gente ter esse tipo de bate-papo, ter esse tipo de troca de informação, começar a abranger cada vez mais pessoas nessa missão que é trazer a qualidade de vida e principalmente a gente que tem esse viés, a gente tem que puxar para o nosso lado através do esporte. Sim. Porque a gente sabe como a atividade física ela é fundamental, Salva cura para manutenção, sanidade mental, bem-estar, percepção de capacidade física. Então, estar junto com você nessa missão, cara, me deixa realmente muito orgulhoso. muito, muito obrigado.
Galera, se você não acompanha o Dr. Jefferson, vai ficar a rede social dele aqui para você acompanhar as redes sociais. Pode chamar ele ali também para conhecer como funciona o trabalho dele. Se você está precisando, está cansado, está acabado, chegou a hora de você virar o jogo da sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.